fique agora com a palavra desta noite. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha poder estar novamente na casa do Pai, reunido com os nossos irmãos. Tremendo, né? Poderoso isso. Glória a Deus. Mas antes de nós iniciarmos na palavra, nós vamos fazer uma oração, colocando nosso coração, desde já, para que essa palavra, que é a semente, ela encontre uma terra boa. Amém? Glória a Deus. Paizinho querido, Paizinho amado, nós queremos te agradecer e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade, por mais um ano, Senhor, que podemos estar juntos dos nossos irmãos, Pai. Que nós podemos estar reunidos como corpo de Cristo, como família de Cristo, como comunidade, Senhor. Isso é tremendo, isso é poderoso, Pai. Obrigado por todas as coisas que Tu tens feito sobre as nossas vidas, pelo Teu cuidado. E eu te peço desde já, Senhor, oh Deus, eu sei que Tu estás movendo da Tua presença sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre a nossa casa. Eu sei que algo tremendo vai acontecer no decorrer desta palavra, no decorrer deste culto, mas também, Senhor, não somente no decorrer desta palavra e deste culto, mas no decorrer dessa semana, Senhor, o Teu mover, o Teu agir vai ser manifesto sobre nós de uma forma extraordinária. Obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pois é, irmãos. O tema da mensagem dessa noite é: confie teus planos a Deus. Amém? Confie teus planos a Deus. E é algo interessante, porque vamos falar, né, gente? Vamos falar aqui bem de perto um com o outro aqui. Nós estamos iniciando um ano. Estamos iniciando um ano. E sabemos, sem tirar e sem pôr, se eu fazer essa pergunta aqui, todos têm planos. Todos têm um plano aqui. Se eu começar a perguntar nome por nome, irmão por irmão, e eu sei que você que está assistindo em casa também, sentadinho aí, assistindo esse culto, vai concordar comigo, você tem planos. E isso se dá principalmente quando é começo de ano. Não sei porquê, mas a grande maioria coloca metas, né? Quantos de nós tem metas esse ano? Uhul! Você tem metas? Propósitos que já estão estabelecidos, né? Opa, esse ano eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquilo, eu vou fazer aquele negócio, aquela viagem. Uau, aquela viagem que eu tanto estou sonhando. Eu vou perder aqueles quilos que eu preciso. Eu vou ganhar massa magra. Eu sei de alguns planos aí. Mas, gente, eu vou ser mais feliz. Eu vou tirar tempo para minha família. Tantos planos, tantas metas. Mas eu quero falar para você de uma palavra que está lá em Provérbios. O capítulo 16, versículo 1 ao 3. E nós vamos trazer na linguagem, na versão Bíblia Viva, que diz assim: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. E essa palavra, quando o Espírito trouxe ao meu coração essa palavra, essa palavra que está lá em Provérbios,
É algo tremendo porque, na verdade, queridos, realmente, quantos de nós fizemos planos no ano passado e não foram concretizados, não aconteceram? E eu quero dizer para você, esse ano você tem planos, esse ano você tem propósito, esse ano você tem metas, e por isso que o tema diz, confie teus planos a Deus. Porque Salomão, quando escreve Provérbios, ele deixa claro isso. Nós podemos fazer planos para o futuro. Nós podemos fazer planos, sim, mas o resultado final é o Senhor que produz. Então tudo vem dele. Tudo é por meio dele. E tudo, querido, tem que ser para ele. Quem sabe o meu plano não bate com a vontade dele. Quem sabe o meu plano não vai exaltar ele. Por isso que às vezes não concretiza. Mas o que me chamou mais atenção é o versículo 3. Deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Queridos, eu não sei qual é o teu projeto, tua meta, teu propósito para esse ano de 2022, mas eu quero dizer para você, coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos do Senhor. Porque quando nós colocamos e depositamos na mão do Senhor, pode ter certeza, é o Senhor que vai fazer a obra sobre as nossas vidas. Começar o ano confiando totalmente e se deixando ser guiado é o segredo para viver tudo que o Pai tem planejado para nós. Isso é algo que nós temos que ter dentro do nosso coração. Quantos que querem viver o que o Pai tem preparado para vocês? O segredo está aqui. Nós precisamos confiar totalmente. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Sabe? Porque assim, quando eu e você, não sei você, mas eu, geralmente, quando eu projeto uma viagem e eu não conheço o caminho, eu só sei o destino. Eu quero chegar em tal lugar. Irmão, geralmente eu pego um GPS, o Google Maps, sei lá. Tem tantos aplicativos, né? Tem tantos aplicativos à disposição que fazem a localização do local onde você quer chegar. Porque uma coisa, querido, é eu ter um projeto na minha cabeça. Eu quero chegar a São Paulo. Só que se eu botar no GPS, ele vai traçar a melhor rota. A rota que vai ser mais fácil para mim chegar. E com menos gasto. Pode ter certeza disso. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu ativo um GPS e eu coloco o local de destino, ele vai executar esse caminho e ele vai me guiar no caminho aonde eu quero chegar, nesse caminho desejado. Da mesma forma, meu querido irmão e minha querida irmã, Deus quer te levar a lugares. Deus quer te levar ao lugar e Ele programa essa rota dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Sabia que Deus, o Pai tem um plano para você? Quem sabe você está aí na sua cadeira e na sua casa pensando assim, esse ano eu nem planos fiz, nem metas fiz, estou tão desanimado. Já nem faço mais planos. Porque todo plano que eu faço não dá certo, então eu já nem planejo mais. Tem gente que pensa assim. Eu quero dizer para você, se você está com esse pensamento, eu tenho uma novidade para te contar. Deus, Ele tem planos para você. E o desejo do Pai é te levar no melhor caminho.
É te levar para um caminho de vitória, para um caminho de sucesso, para um caminho abençoado, para um caminho leve. Deus, o Pai, tem propósitos e planos para a tua vida. Acontece que, quando o Pai ele planeja algo para a minha vida, automaticamente, Ele liga um GPS dentro de mim, que é chamado como Espírito Santo. Porque é o próprio Espírito dele que está dentro de mim. E aquele plano que ele tem para mim lá na frente, eu tenho um caminho que na minha frente eu não estou vendo. Vocês estão conseguindo compreender isso? Às vezes a gente pensa que é uma linha reta. Isso não existe, gente. Nada na nossa vida é uma linha reta. E às vezes a gente tem essa ideia tão pequena dentro da nossa mente, que Deus tem um plano ali na frente, eu tenho que andar numa linha reta, e às vezes não é isso. Eu tenho um caminho a ser trilhado, um caminho a ser percorrido, para que aquele projeto que Ele tem na minha vida aconteça e se cumpra em mim. E como isso pode acontecer? Acontece através do Espírito Santo de Deus. É guiado lá uma chavezinha no Espírito Santo. Vamos falar assim, é como se vocês ligassem o GPS, chamado Espírito Santo, dentro de você. O Pai, Ele traça uma rota. E o Espírito Santo, Ele começa a te guiar de acordo com o propósito que o Pai tem para cada um de nós. Isso é algo que eu quero que você marque bem isso. Porque vai fazer toda a diferença na tua vida. Vai fazer toda a diferença para esse ano de 2022. E se você conseguir aprender a ouvir, a ser sensível, a voz do Espírito Santo que quer te guiar, que quer te levar para esse destino, rumo ao propósito do Pai, rumo aos planos do Pai, rumo às metas que o Pai tem sobre a tua vida, querido. Quando você se torna sensível a isso, pode ter certeza, o caminho que você vai caminhar, o caminho que você vai trilhar, vai ser e já é caminho de vitória. É algo poderoso. Por isso é importante que você compreenda que viver guiado pelo Espírito Santo é estar sensível às suas orientações, que são baseadas na verdade da palavra. O Espírito Santo nunca vai te falar nada contra a palavra. Tem gente que diz, Deus me disse, Deus falou comigo, Deus me mostrou, o Espírito Santo me falou. Mas às vezes eles falam as coisas e não tem base nenhuma bíblica. Ou melhor, não tem base nenhuma na nova aliança, naquilo que Cristo fez por nós. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Queridos, como seres humanos, nós somos limitados. Você é limitado, eu sou limitado. Nossa visão é limitada. Mas Deus, o Pai, é ilimitado, onisciente, onipresente e onipotente. Vê tudo e todos. Uau! Isso aqui é uma coisa que eu me fazia de pergunta de criança. Eu pensava comigo, como é que eu vou fazer uma oração para Deus? Às vezes ele está ocupado com outra pessoa. E ele não vai me ouvir. A ideia é de criança. E conforme você vai conhecendo o Pai, você entende que Ele é tudo isso. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo, e Ele conhece tudo, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele ouve aquilo que eu estou falando aqui, numa pregação, mas Ele também está ouvindo o teu coração, aquilo que o teu espírito, dentro do teu espírito está falando, dentro do teu coração está falando, dentro da tua mente está falando.
Enquanto eu falo, você está pensando, imaginando. Quem sabe questionando, quem sabe concordando. E Deus, o Pai, dizendo: aham, eu estou sabendo, eu estou vendo, eu te conheço. Isso é poderoso. Isso é tremendo. E Ele tem esse poder de discernir os tempos e os lugares. Por que que eu pergunto e digo para você, querido, nós precisamos confiar nossos planos a Deus. E eu digo confiar totalmente. Sabe por quê? Uma pessoa que tem o poder de saber tudo sobre o tempo, sobre o lugar, o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Essa pessoa chamada Deus, teu Pai, porque você é filho amado dele. Pensa um pai que te ama e quer te levar para o melhor lugar. Agora pensa num pai que conhece todas essas coisas. Automaticamente, irmão, se ele sabe discernir todas as coisas, se ele conhece todas as coisas, se ele sabe o tempo, o espaço, o lugar, e automaticamente eu e você confiamos totalmente na direção dele, ele nos guiará através do seu Espírito ao melhor lugar. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Então, toda vez que você tiver um bom plano, lembre-se de apresentá-lo a Deus. Eu tenho um plano, e é um plano bom. Eu tenho metas, eu tenho propósitos. Não vai comprometer com ninguém. Não vai puxar o tapete de ninguém. Vocês estão me entendendo? Tem gente que tem plano, mas puxa o tapete do outro. Arrebenta com a vida do outro. Estou falando de planos bons. Toda vez que você tiver um plano bom, lembre-se de apresentá-lo a Deus. E permita. Escute. Permita. Eu cheguei a grifar aqui, nessa palavra que eu estava digitando hoje de manhã, 3 vezes a palavra permita. Permita que o Espírito Santo dirija os seus passos e as suas decisões por meio da paz no seu interior. Sabe quando a gente sabe que é de Deus? Quando você sente paz. É uma coisa tão leve. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aquilo me traz paz. Uau! Me traz paz. Tem muita gente dizendo que o Espírito Santo está guiando, mas vive uma vida de confusão, uma vida bagunçada, uma vida conturbada, uma vida aonde não está tendo paz. E eu quero dizer para você, tudo que vem do Pai, tudo que vem da graça, tudo que vem de Cristo, tudo que vem do Espírito traz paz. Traz paz. Eu não estou dizendo, escute, que você não vai estar passando luta. Vai passar luta. Vai receber o diagnóstico do médico. Quem sabe ficar pior. O pior diagnóstico. Só que se você estiver realmente em Cristo, você vai ter paz. Se você confiar inteiramente os teus planos a Deus e confiar plenamente, totalmente nessa graça, você vai ter paz no meio do caos, no meio do diagnóstico, no meio do problema, no meio da dificuldade. Nós, como seres humanos, isso é uma guerra interna, é uma bitola que começa a bitolar aqui,
falando aqui, o teu espírito está falando aqui, e o Espírito Santo está falando pelo teu espírito. Não é assim. Calma, vai dar certo. Só que eu vou dizer para você, quando vem de Deus? Quando eu sinto paz. Eu sei direitinho quando vem do Espírito Santo de Deus, quando ele fala comigo, quando ele não fala comigo, que não é o Espírito. É um espírito de engano, é a minha carne falando, é o capeta que está se disfarçando de Espírito Santo querendo falar comigo. Eu sei direitinho, porque o Espírito Santo me dá paz. Eu tenho paz. Tem muita gente que bota nome de Espírito Santo na sua carne. A minha carne está falando, e eu estou achando que é o Espírito Santo que está falando. As minhas emoções estão falando, e eu estou achando que é o Espírito Santo que está falando comigo. E eu quero dizer para você, não é. Quando o Espírito Santo fala, por pior que seja a situação que você está vivendo, traz paz. Olha só o que diz lá em Colossenses 3,15. Na linguagem de hoje, diz assim: e que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá, dirija você nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Amém? Tem outra tradução que diz assim, ó, que a paz que Cristo dá governe a tua vida. E eu vou dizer para você, não tem paz, não tome decisão. A gente estava conversando aí sobre venda de carro, um irmão aqui da igreja, ele vai saber o que eu estou falando. Ele disse, eu ia comprar um carro. Aí eu fui lá, negociei o carro, cheguei lá no carro, comprei o carro e vim com o carro embora. Chegou no meio do caminho, não, chegou em casa, né? Deu um ciricutico, não tinha paz, não tinha sossego, foi devolver o carro. Glória a Deus que devolveu. É por aí. Vai ter outro que por orgulho vai dizer, não, agora eu ir lá, mas eu posso me estribuchar de queimar meus neurônios aqui, mas não volto. Irmão, não dá paz, querido. Não é de Deus. Amém? Tudo que é de Deus, tudo que vem de Deus, tudo que dá paz ao seu coração é de Deus. Escute, isso tem que ficar guardado no teu coração. Permita ser guiado pela rota do propósito de Deus na tua vida. E eu vou dizer para você, permitir é querer, é deixar. Sabe o que é permitir? É deixar, é querer. O Espírito Santo jamais te levará ao caminho de condenação e de derrotas. E eu vou falar isso hoje aqui, porque muitas vezes nós temos planos, propósitos, metas, mas a nossa vida, os nossos planos, nossas metas, nossos propósitos não estão dando certo. Sabe por quê, irmão? Porque ainda nós não entendemos essa questão de condenação, essa questão da graça. E eu vou fazer questão de trazer isso aqui, porque é uma coisa que a gente vê muito hoje. Querido, o Espírito Santo sempre te conduzirá ao caminho da nova aliança. Sempre. Sempre. Não vai te levar para outro caminho. Não vai. Precisamos mergulhar, permitir que a onda da graça nos pegue. Nós precisamos. Alguém já foi no mar? Vai lá visitar a praia? Olha, gente, esse ano que passou aí, estava brabo o negócio. Né? Ela estava puxando para dentro. É verdade, irmão. Era fora, salva-vidas, né? Bombeiro, salva-vida. Bandeira vermelha. Só que é interessante. Porque eu me arrisquei a entrar um pedacinho lá, né? Mas é bem assim. Tu entra lá, a onda vem. Ela vem, bateu. Não fui até aqui, né? Não queria me virar, tomar uns caldos lá.
Mas, irmão, a onda vem. E quando tu pensa que a onda parou, lá vem outra onda. E fora disso, aquela que foi, ela está voltando, está te puxando para dentro. Porque é assim que estava esse ano. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando permitimos, será graça sobre graça. Sabe que é uma onda que vem, e sem você esperar vem a outra onda novamente, e aquilo não para mais. Quando eu e você nós permitimos, quando nós permitimos essa graça sobre as nossas vidas, irmão, que o Espírito Santo nos guie a esse caminho que nos conduz a essa nova aliança, vai ser graça sobre graça. Isso vai ser algo assim, extraordinário, não para mais. Não vai ter aquele dia que você vai chegar lá, na frente do mar, e está tudo parado. Sem uma ondinha, tudo parado. Irmão, isso não existe. Ele pode estar mais calmo, sim, mas sempre tem onda. Sempre tem. E vai ter aquele dia que a onda é maior, que dá até para surfar. Surfar, uhul, na graça, pessoal. Legal. Top das galáxias. Você sabe por que o Espírito Santo veio? Essa é uma pergunta que eu quero deixar na tua mente, no teu coração. Você quer saber por que o Espírito Santo veio após a ascensão de Cristo? Porque Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e aí ele ascendeu, ele foi para os céus, ele foi para o Pai. E só depois é que o Espírito Santo de Deus veio. No entanto, que ele próprio declara para os seus discípulos, o próprio Jesus, que era para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que eles se tornassem testemunhas. Né? Para que eles fossem testemunhas. E ele foi falando lá em Samaria, lá até os confins da terra. Quer dizer, é o que nós estamos fazendo hoje. Se o evangelho dessa graça chegou aqui, é porque realmente a palavra está se cumprindo. E ela continua se cumprindo. Hoje nós temos a transmissão. A coisa modernizou. Já pensou os 12 discípulos com uma transmissão? Eu não sei qual ia querer aparecer mais. Se era Pedro. Imagina, né? Ô Tiago, não, deixa eu. Agora deixa eu falar. Eu não sei. Mas vamos ser sinceros. Pensa. Hoje nós estamos tendo todo esse privilégio. Né? A coisa de estar ali, ó, indo para Bahia, Rio de Janeiro, Pará, tá em tudo quanto é lugar essa transmissão. Então, querido, nós temos que entender uma coisa. Você sabia por que o Espírito Santo ele veio após a ascensão de Jesus Cristo? Lembrando que veio depois da nova aliança ser estabelecida. O Espírito Santo não veio antes. Quando a nova aliança foi estabelecida, o Espírito Santo desceu. É uma coisa assim tremenda, quando a gente começa a mergulhar e permitir que a graça venha sobre nós, a gente abre a palavra e aquilo vem onda sobre onda. E tu, Senhor, mas como é que eu não tinha visto isso antes? O Espírito Santo ele vai falando ao teu coração e a graça vai sendo revelada. Então é algo tremendo. O Espírito Santo, ele também tem a função de nos ensinar o bem que não merecemos. A graça, o favor imerecido. Por quê, queridos? Porque a semana que passou eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu estava numa conversa, eu e o pastor, e o Espírito Santo ele trouxe na minha memória aquela passagem aonde Jesus ele chega para os seus discípulos e ele diz: quem eles dizem que eu sou? E aí uns disseram: ah, mestre, tem alguns aí que estão dizendo que tu és Elias, o profeta, encarnado.
Tem outros que estão dizendo que tu é Beelzebu, um demônio, um diabo. E Jesus, ele olha para os discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali, né, Jesus, ele declara aquela passagem que ele diz: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, porque tu tivesse a revelação, não foi pela carne, não foi pelo sangue, mas foi pelo Pai, foi pelo Espírito, foi por Deus, que tu teve a revelação que eu sou o Cristo, né? E por que eu estou falando isso? Porque naquele mesmo instante, o Espírito Santo disse para mim: não importa o que as pessoas falam, quem você é. O importante é que eu, Espírito, testifico para o teu Espírito que tu és filha do Deus vivo. E eu quero dizer para você: você é filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, o Espírito tem essa função de trazer essa revelação na minha vida e na tua vida, que nós somos amados, que nós somos filhos amados desse Deus, que nós somos justificados, que nós somos curados, que nós somos salvos, não por nosso merecimento. Porque se eu falar aqui, ninguém merece. Eu não mereço, ninguém merece aqui. Ninguém. E não é porque a gente virou santinho. Não, não, não. Ninguém merece. Se hoje nós estamos aqui e nós podemos falar desse amor, e nós podemos, é porque o Espírito dele testifica dentro do nosso espírito. Uau! Que nós somos filhos. Porque isso queima aqui dentro. Se não está queimando aí dentro no teu coração, você precisa deixar o Espírito Santo falar mais ao teu coração. Deixar ser guiado por ele. Porque é isso que ele vai te ensinar. O quanto amado você é por esse Pai. E quantas coisas que você não merece, mas pela graça, pelo favor imerecido, você já recebeu. E está recebendo. Então é algo tremendo. Lá em Hebreus, o capítulo 10, o versículo 14 ao 18, nós vamos estar lendo, diz assim: pois, por meio daquele único sacrifício, ele tornou perfeitos para sempre, aos olhos de Deus, todos quantos ele está santificando. Só dá uma segurada ali. Olha que coisa mais tremenda essa palavra que está em Hebreus. Gente, único sacrifício, o sacrifício de Cristo. Ele tornou perfeitos. Diga: eu sou perfeito. Se alguém diz para você que você tem defeito, eu vou dizer para você: você tem defeito aos olhos humanos das pessoas. Mas, aos olhos de Deus, todos quanto Ele está santificando, nós somos perfeitos. Isso é graça. Através do sacrifício de Jesus, Ele tornou a minha vida, a tua vida perfeita aos olhos de Deus. Não diz aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens nós somos culpados, nós somos condenados, nós somos os piores. Era alcoólatra, entrou na igreja. Era uma prostituta, entrou na igreja. Era um drogado, agora está na igreja. São tudo uns bagaço. É o que eles falam. Gente, é tão tremendo isso ali. E ele diz assim: ele tornou perfeitos para sempre. Não é de vez em quando. É para sempre. Até Jesus voltar, você é perfeito aos olhos do Pai. E ele diz: todos quanto ele está santificando. Por
que ele diz que está santificando? Porque você santo você já é, você é separado. Essa palavra santo quer dizer separado. Santificando é o que você está recebendo aqui hoje. Você está sendo santificado através da palavra. Você está recebendo a palavra. Quando nós estamos conectados à palavra, nós estamos sendo santificados. Então, diariamente, enquanto eu ouço a palavra, enquanto eu busco a palavra, enquanto que eu sou guiada pelo Espírito Santo e me permito, eu estou sendo santificado. Tremendo isso. E o Espírito Santo também testifica que isso é assim, porque ele disse: esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel, embora eles tenham rompido a primeira aliança, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E depois ele acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados nem das suas maldades. Ora, onde os pecados já foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por eles. É algo assim, gente, é tão... não precisa nem explicar. Se a gente começar a ler isso aqui, a gente não precisa nem explicar. Diz ele: essa é a aliança que eu farei com o povo de Israel. Ah, pastora, mas nós não somos o povo de Israel. Mas você não é filho de Abraão? Os filhos da fé? Abraão era o quê? Nós não temos uma descendência. Amém? Quem sabe israelita. A gente não nasceu lá em Israel, nosso tataravô, nosso bisavô, não. Mas pela fé nós nos tornamos povo de Deus. E a palavra diz: esta é a aliança que farei com o povo de Deus. Vamos botar ali. Embora eles tenham rompido a primeira aliança, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em suas mentes. Não é você colocar. Não é você fazer. Não é você decorar. Ele deixa claro: porei, ele vai colocar. Farei, ele vai fazer. Não é eu que estou fazendo uma aliança com Deus. É Deus que está fazendo uma aliança comigo. Ele já fez, através de Cristo. Ele deu o filho dele para morrer no meu lugar, para fazer essa aliança. Amém? Para fazer essa aliança. Comigo e com você. Então nós temos que entender uma coisa. Ele vai escrever, ele vai colocar, ele está fazendo. Tudo isso é ele. E ele deixa claro. E eu acrescento ainda: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas maldades. Ah, então vamos continuar fazendo pecado. Não, irmão, daí você está sendo hipócrita. Você está invalidando o sacrifício de Cristo de novo. Você não está dando valia para esse sacrifício. Ele sacrificou para você, e o teu pecado tem que ser acidente. Não é eu vou fazer. Porque agora eu sei que Deus não conta. Não, irmão. A gente tem que ter sabedoria. Ora, onde os pecados já foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por eles. Por que eu estou repetindo isso? Lembre-se disso. E eu quero que fique gravado isso na sua mente. Como é que eu vou saber que a pessoa vive na lei? E como é que eu vou saber se a pessoa vive na graça? Aqui está um parâmetro, bem pequenininho, mas dá um baita de um negócio aqui. Debaixo da lei, o julgamento sempre será maior que o sacrifício. O sacrifício de Cristo não valeu nada. Você está me entendendo? Sempre o julgamento, a condenação vai ser maior que o sacrifício. Toda a vida. Quer saber quem vive lei, quem está pregando lei, quem é a igreja legalista? Observa como eles falam.
fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, ciclano aquele outro, mas lá. A condenação, sempre há muito mais condenação, é levado em conta o julgamento do que aquilo que Cristo fez por aquela pessoa. Agora, quer ver? Debaixo da graça, o sacrifício é maior que o julgamento. O sacrifício de Cristo, aquilo que nós acabamos de ler, ora, onde os pecados já foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios por eles. Quer dizer, o sacrifício é muito maior que a condenação e o julgamento. Então, toda vez que alguém se levantar contra a tua vida, para apontar o dedo no teu nariz e para querer trazer as coisas do teu passado, irmão, olha para essa pessoa e diga: meu irmão, você precisa conhecer a graça, porque o sacrifício de Jesus é maior que o teu julgamento e a tua condenação. Uau! Isso é tremendo. Precisamos permitir, precisamos querer e deixar ser ensinados por esse Espírito Santo. Precisamos mergulhar. Irmão, e quando você e eu estivermos mergulhados nessa graça, viveremos o extraordinário de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? E por que eu pedi para colocar, essa imagem? Porque este ano será o tema da nossa igreja. O ano onde nós estaremos mergulhados na graça. E eu quero trazer uma pregação semana que vem sobre mergulhados na graça. E eu quero convidar você a vir para ser impactado. Sabe? Porque você vai sair daqui molhado. Eu não sei como, mas vai sair molhado, irmão. Sabe? A graça, a onda de Jesus, a onda de Deus vai ser ministrada neste lugar. Não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava vendo quem tomava caldo lá na praia, eu sentada lá fora, olhando. Irmão, a pessoa não se lembra se estava usando óculos, se estava usando boné, se estava com alguma coisa, ela vai de rolo ali dentro e vem outra onda e bate de novo nela e ela só se levanta e ela tenta. Tu acha que ela ficou pensando nos problemas que ela estava passando? Tu acha que ela estava pensando nos problemas? Quem sabe estava com dor na perna lá naquele momento, pensou na dor? Não. Quando nós estamos mergulhados na graça, irmão, a dor vai embora, as coisas vão embora. Nós somos realmente impactados de uma forma extraordinária. E é algo tremendo. Sabe, eu fiquei impactada com esse banner essa semana. Porque desde semana passada Deus está falando comigo: mergulhe nessa graça. E quando eles colocaram a mídia, o pessoal da mídia colocou, parabéns pela mídia, porque nós estamos no mesmo Espírito, glória a Deus por isso. Mas Deus falando ao meu coração, o Espírito Santo falando dentro de mim, sobre essa questão de mergulhar realmente. Se deixar, porque, irmão, eu não sei nadar, eu tenho medo do mar, Mas eu quero estar encharcada por essa graça aí. Onda e onda e onda. Eu não quero nem fazer questão de dizer: Senhor, calma, para, espera mais uma. Não, pode mandar, eu estou aqui. Bora nós. E foi tão tremendo quando eles colocaram essa mídia nas nossas mídias sociais. Eu disse: Senhor, essa é a palavra. Quem sabe eu não estava encontrando a palavra. Mergulhados na graça. É o tema desse ano para a nossa igreja. Que nós possamos realmente, querido, todo mundo sabendo nadar na graça até no final do ano. Uau! Sendo encharcado dessa presença e desse mover em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, querido. Coloca a tua mão na altura do teu coração. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei quais são os teus planos, projetos, propósitos para este ano. Mas eu quero te encorajar mais uma vez. Confie os teus planos a Deus.
entregue na presença dEle. Não tome nenhuma decisão por coisas, por pessoas. Não tome decisões, querido, que possam lá na frente te trazer essa falta de paz que nós acabamos de falar e de pregar. Porque tudo que vem de Deus, tudo que vem do Espírito Santo traz paz sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, imensamente. Queremos colocar desde já, Pai, este ano que se inicia, essas pessoas que estão aqui, Senhor, as pessoas que estão ouvindo, que estão recebendo, Senhor, dessa palavra, que receberam dessa palavra, essas casas que se abriram, Senhor. Oh Deus, esses smartphones que foram abertos nesse instante, estão conectados, Pai. Nós queremos te agradecer por cada vida que vai ouvir, por cada vida que já ouviu, por cada vida que vai, oh Deus, novamente assistir, Senhor. Que elas sejam impactadas, Pai, e que essa palavra alcance a muitos, Pai, e que os nossos planos não sejam os nossos planos, mas sejam os teus planos sobre nós. Que a tua vontade prevaleça, que o teu Santo Espírito nos guie a uma rota direto no teu propósito, diante dos teus planos sobre nós, Pai. Obrigado por todas as coisas. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, por este ano que promete, Senhor, este ano que vai ser um ano tremendo, esse ano vai ser um ano poderoso, um ano extraordinário para os filhos da graça, Senhor, para aqueles que estão vivendo, Senhor, e que estão permitindo ser mergulhados nessa graça, Pai. Obrigado por todas as coisas. Nós te louvamos, nós te bendizemos em teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe.